Sim, o Reiki é uma energia inteligente. Isto é um fato, e todo sensei ensina essa premissa. Mas o que é, de fato, essa inteligência? Eu preciso de algum conhecimento sobre o assunto ou basta confiar que a energia fará todo o trabalho terapêutico? Bem, eu sou Sidney Cabral, criador dos métodos Dominando o Reiki Original e Vida Desperta com Reiki, nos quais ensino a nobre arte de convidar à felicidade, sempre com ênfase no empoderamento dos alunos e na compreensão científica sobre os fenômenos. Eu trouxe este tema porque a frase Reiki é uma energia inteligente faz parecer que a energia universal Rei e a energia vital que teriam consciência própria e que o praticante de Reiki seria mero coadjuvante ao canalizar e a servir de portal entre o plano espiritual, de onde a energia provém, e o plano físico ou material, para onde desejamos que ela seja direcionada. Não é bem isso que acontece. Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, no uso científico, a palavra energia tem um significado bem definido e preciso. Potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo-o, por exemplo, está gastando, transferindo energia. E o Rei e o Ki não são outra coisa senão a mesma energia que permeia o universo, porém em condições distintas de acordo com o trabalho ou a ação que estejam executando em determinado momento. Mas por que então costuma-se dizer que é uma energia inteligente? Simplesmente porque, como tudo o que existe, ela também responde às leis universais estudadas pela ciência humana e também àquelas leis que ainda virão a ser conhecidas. Um exemplo é a lei de Jurin, que descreve o fenômeno da capilaridade quando um líquido desafia a lei da gravidade subindo ou descendo até certa altura de um tubo estreito. Esta é uma lei natural, universal. Um exemplo ainda mais próximo para explicar o Reiki como energia inteligente seria o fenômeno das sinapses elétricas, que são conexões intercelulares diretas, permitindo a passagem rápida e bidirecional de íons e pequenas moléculas entre células, principalmente neurônios, por meio de junções comunicantes. Ao contrário das sinapses químicas, eles não utilizam neurotransmissores, promovendo sincronização rápida e ativação quase imediata entre células nervosas. Creio que apenas com esses dois exemplos apresentados, você já tenha sido capaz de perceber que o Reiki realiza um trabalho natural de interação energética com as partes constitutivas do ser humano, campos energéticos, psicoemocional e físico. No entanto, na verdade, a inteligência não está na energia em si, mas no conhecimento profundo de quem as manipula sobre os três campos do agregado energético para coordenar utilmente seu fluxo para os propósitos de reajuste e equilíbrio da estrutura psicossomática. Para isso, a visão do terapeuta deverá exceder os limites da crença sem ciência, para permear áreas de conhecimento anatomofisiológico do campo somático, do campo energético e estrutura psíquica organizada em camadas. Este é um estudo ao qual fazemos referência em todas as aulas que compõem nossos métodos de ensino, sendo sempre reforçado por instruções adicionais como esta aqui, também disponibilizadas como material complementar em nossa plataforma. Muita gente, no entanto, sente-se confortável com a possibilidade sensitiva que possuem de perceber algum tom de envolvimento energético e descrevem essa sensação como a canalização da energia universal, energia Rei. Isso é bem verdade. Mas o equívoco está em achar que o impor as mãos é o suficiente para que a mágica terapêutica aconteça. E não é bem assim. O que poderá acontecer será um fenômeno natural baseado no contato entre campos energéticos, terapeuta-cliente, como resultado semelhante aos exemplos descritos no início de nossa fala, como a capilaridade e as sinapses elétricas.
mas que, embora sejam momentaneamente reconfortantes para quem doa ou para quem recebe também, não evoluem nada terapeuticamente, visto que o significado de terapia é tratar doentes, e não existe tratamento sem conhecimento de causa, o que implica na necessidade de entendimento profundo, fundamentado e experiencial sobre um assunto específico, permitindo falar ou agir com autoridade e segurança. Essa expressão denota domínio, fruto de estudo ou vivência, prática indo além de opiniões superficiais ou suposições do tipo Reiki é energia inteligente. Mas é precisamente aqui que se encontra o grande ponto de tensão conceitual. Se afirmamos com frequência que o Reiki é simples, como então conciliar essa simplicidade com a exigência de conhecimento aprofundado acerca das estruturas psíquicas e energéticas que compõem o agregado humano? A resposta exige distinção entre simplicidade de acesso e complexidade de aprofundamento. O Reiki é simples em sua porta de entrada, sim. Seus fundamentos operacionais, imposição de mãos, centramento, intenção dirigida e alinhamento energético. Tudo isso é acessível e pode ser aprendido por qualquer pessoa minimamente orientada. Essa simplicidade diz respeito ao método, à técnica inicial, à possibilidade democrática de iniciar a prática. Entretanto, simplicidade metodológica não significa superficialidade compreensiva. Podemos compreender essa questão por dois caminhos. Primeiro, há indivíduos que naturalmente já dispõem de faculdades sensoperceptivas mais desenvolvidas, possuem maior sensibilidade energética, percepção intuitiva aguçada ou facilidade de leitura psicoemocional. Para essas pessoas, o processo consiste, sobretudo, em organizar, refinar e fundamentar aquilo que já experimentam espontaneamente. O estudo teórico e o treinamento sistemático funcionam como estrutura organizadora de uma habilidade latente. Segundo, há aqueles que não apresentam de imediato tais disposições sensoperceptivas. Isso, porém, não constitui limitação definitiva. As mesmas capacidades podem ser desenvolvidas por meio de prática disciplinada, estudo consistente e maturação progressiva. Sensibilidade energética não é privilégio de ninguém, é potencial humano passível de educação. Assim, como se diz que o Reiki é simples, fala-se da sua base estrutural e da sua acessibilidade universal. Quando se afirma que exige conhecimento profundo, refere-se ao nível de responsabilidade terapêutica que ultrapassa a mera técnica e demanda compreensão integrada do campo energético, da dinâmica psíquica e das manifestações somáticas. Simplicidade no início, profundidade no caminho. É essa distinção que resolve o aparente paradoxo. O Reiki é simples em seus fundamentos estruturais. Sua base metodológica é acessível, direta e descomplicada, permitindo que qualquer pessoa, independente de formação prévia, dê os primeiros passos em direção a um estado ampliado de consciência. Essa abertura democrática é uma de suas maiores virtudes. Contudo, essa simplicidade inicial não limita o alcance da prática. Ao contrário, ela constitui a porta de entrada para um processo progressivo de refinamento perceptivo e expansão consciencial. Avançar nesse caminho significa transcender a identificação exclusiva com a realidade material e com a mente estritamente racional, integrando níveis mais sutis de percepção, intuição qualificada, sensibilidade energética, criatividade elevada e estados ampliados de lucidez espiritual. É nesse contexto que considero o Usui-do o caminho mais consistente para quem deseja assumir o Reiki como prática terapêutica principal. O sistema estruturado pelo Dr. Usui não se restringe a uma técnica de imposição de mãos apenas. Ele propõe um itinerário de desenvolvimento interior. Em essência, tudo que foi exposto até aqui pode ser compreendido como uma síntese desse percurso. A transição da experiência energética espontânea para a maturidade terapêutica fundamentada em consciência, disciplina e autotransformação. Assim, o Reiki não é apenas um método de aplicação energética, é um caminho de desenvolvimento
integral do ser. Eu desejo que você tenha uma boa vida.